Que a paz do nosso Cristo esteja no coração de todos. Estejam apercebidos as revelações de Deus neste momento. Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso de número 1. Eu acredito, que quem escreveu esta carta aqui, eu acredito, tenha sido realmente o apóstolo Paulo. O autor da carta aos Hebreus, na visão da teologia, está em anonimato. Eu acredito que uma parte das cartas aos Hebreus tenha sido escrita por alguns cristãos judaizantes, e uma parte tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo, por conta da referência que é feita, um dos últimos capítulos, a Timóteo, e Timóteo era discípulo de Paulo. Nós vamos entender o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 2. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Que bom, hein? Está no telão também? Vamos lá. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então ele fala que nós devemos estar apercebidos às revelações que estamos recebendo do Senhor. Não somos leigos. Não somos mais ignorantes. Para quem muito é dado, muito com certeza há de ser o quê? É o que ele está dizendo. Estejamos mais atentos às coisas que nós estamos ouvindo, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra que foi falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Se a palavra falada pelos anjos, qual foi a palavra falada pelos anjos que ele se refere? A lei. Deus falou no Velho Testamento? Sim. Se você voltar um pouquinho no capítulo 1, eu vou te explicar bem explicadinho. Se você voltar um pouquinho só, vai no capítulo 1. No capítulo 1, ele diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Aí as pessoas perguntam, então, esse Deus que falava pelos profetas, nessa carta, no texto e no contexto aqui, quem era? No contexto era Jesus, era o Pai. Porque olha o que diz. A nós, esse mesmo Deus que falou pela boca dos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, esse Deus não é Jeová. No texto e no contexto não vai caber Jeová. Tenta colocar Jeová aí. Havendo Jeová antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Jeová nos fala hoje pelo Filho. Não é Jeová. Se Deus é o Pai, é o próprio Cristo. Então Deus falou no Velho Testamento, sim ou não? Sim. Profecias foram dadas concernentes a Cristo. Então Deus falava no Velho Testamento pela boca dos anjos. Aqui está dizendo que Deus falava pela boca dos profetas. O problema do Velho Testamento em relação à profecia, vou procurar ser bem breve. Algumas pessoas às vezes se perdem quando estudam o Evangelho conosco, porque acham que nós descaracterizamos todo o Velho Testamento. Como se no Velho Testamento não houvesse a ação de Deus e não existisse palavras de Deus. O problema do Velho Testamento é que Deus falava pela boca dos profetas, só que os anjos também falavam. Tanto que a confirmação vem no capítulo 2. Deus falava pela boca dos profetas, mas existia também palavras que vinham dos anjos. Então, no capítulo 2, ele diz: se a palavra falada pelos anjos, então Deus falava pela boca dos profetas, só que os anjos também falavam. E para você saber se a profecia, se a palavra vem de Deus ou não, ela tem que ser confirmada pelo Evangelho. Entendeu? Ou não? Então, ora, os profetas profetizavam inspirados. Gente, o Espírito Santo não foi derramado no Velho Testamento. Nenhum profeta foi batizado no Espírito Santo. Ninguém, diga a igreja, ninguém no Velho Testamento era batizado. Tinha o Espírito Santo. Jesus disse: convém que eu vá. Se eu não for, ele não virá, o Espírito Santo. Então, quando você olha para o Velho Testamento e você encontra o Espírito do Senhor que estava sobre Davi, o Espírito do Senhor que estava sobre Sansão, o Espírito que profetizava pela boca de Saul, era o Espírito de Jeová. Mas o Espírito Santo vinha, diga, ele vinha por medida, por inspiração. Mas ele não permanecia dentro dos homens, porque ele não foi derramado no Velho Testamento. Como existem pastores hoje, que são usados por Deus e, ao mesmo tempo, são usados também pelo inimigo. Essa é a diferença de Jesus habitar com você e Jesus estar dentro de você. Eu acho que ficou bem explicado isso, não ficou? Então Deus falava pela boca dos, só que os anjos também. E se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir discernir dentro da igreja quando Deus está falando ou quando é anjo que está falando. Quando é o Espírito Santo falando em línguas ou quando é anjo falando em línguas. Quando é o Espírito Santo profetizando ou quando é anjo profetizando. E por aí vai. Bom, voltando no capítulo 2, ele diz, nós temos que estar atentos. Se a palavra que foi falada pelos anjos teve um peso de julgamento, como escaparemos nós se nos desviarmos e não dermos a atenção às verdades que nos estão sendo reveladas pelo Espírito Santo? É aquela famosa
frase. Deus não leva em conta o tempo da nossa... Só que agora nós não somos mais... Pronto, acho que agora ficou bem mais claro, né? Deus não leva em conta. Vamos lá, continuando, tem revelações aqui bombásticas. E aí ele diz, no verso 4, testificando também Deus com eles, por muitos sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Agora aqui ele está falando no caso dos apóstolos, dos dons do Espírito Santo que se manifestam na graça. Então, diga, nós temos inúmeras evidências, um grande trabalhar de Deus, provas, manifestações que devem ser suficientes para nós não nos desviarmos. É o que ele está dizendo. Para nós não nos desviarmos. Eu creio que Cristo morreu, ressuscitou. Eu creio que Jairo ressuscitou. Então nós temos inúmeras provas e evidências. E até na sua própria vida. Quantos milagres. Quantas maravilhas. Quantos livramentos que Deus já não proporcionou na sua vida, que eles, por si só, já deveriam ser suficientes para fazer você não retroceder na fé. Continuando. Agora começam algumas revelações de criação. Porque não foi aos anjos que ele entregou, sujeitou, o mundo futuro, ó, o mundo que? De que falamos? Que mundo é esse futuro? Que o escritor aos Hebreus se refere. Que não está debaixo da autoridade dos anjos. Vocês sabem? Que mundo é esse futuro? O que existe no presente? A Terra. A Terra existe no presente. A matéria existe no presente. A Terra está presa no tempo. Quando ele fala do mundo futuro, ele está falando de algo que não pode ser vencido pelo tempo. Então ele está falando de algo que está na eternidade. O mundo futuro é a Nova Jerusalém. É a vida eterna. É a salvação. Esse reino espiritual não foi entregue aos anjos. Mas esse mundo material, desde o primeiro dia da sua formação, tudo, diga, tudo, aqui estava e ainda está debaixo da autoridade dos anjos. Tudo. É por isso que esse mundo é rico, é vasto em imperfeições. Só quem tem o Espírito Santo consegue enxergar essas imperfeições. E não tem nada a ver com maçã, com fruto de Adão e de Eva. Não tem nada a ver. Nada a ver. Porque é de uma ignorância maciça. É de uma ignorância sem precedente. Uma pessoa acreditar que tudo nesse mundo maldito era perfeito antes da Eva comer o fruto junto com Adão, isso é de uma ignorância que não tem tamanho. Não tem tamanho. Tudo que existe nesse mundo já foi feito imperfeito. Um tempo atrás, bem rapidinho, para não demorar muito na pregação, aqui no Brasil as pessoas estavam morrendo de dengue. É engraçado que na dengue não deram tanta ênfase como deram na Covid, né?
Mas o povo estava morrendo de dengue. E a dengue, você sabe que ela é transmitida por um o quê? Um mosquito. Como é que pode? Um mosquito transmitir para uma pessoa uma doença que mata. E às vezes nem um mosquito. Às vezes, quando as pessoas não foram para a praia, foi para a praia, e beberam a água lá do litoral, e na água, uma bactéria, uma coisa que você não consegue enxergar a olho nu, mal e mal você vê no microscópio, causa no ser humano uma desgraça, uma doença, doenças terríveis. Então, se Deus criou tudo que existe no mundo e Deus é perfeito, onde Deus estava com a cabeça quando ele fez um mosquito? Por quê? Com a finalidade na criação de uma porcaria de um mosquito, barata. Então existem coisas nesse mundo que são atribuídas à criação de Deus, não foi Deus, o verdadeiro, diretamente quem fez. Só que você precisa de uma faculdade para você entender isso. Tem coisas que são nocivas aos seres humanos, tem coisas que são imperfeitas por natureza. Quer dizer então que o mosquito tinha valor, o piolho tinha valor, e depois que a Eva e o Adão comeram a maçã, tudo se perdeu. Para! Tudo. Aceite você ou não. Tudo que existe neste mundo material foi feito pelos anjos. E a pior coisa que esses anjos fizeram de tudo, eu não estou falando de criação. Anjo nenhum criou. Eu estou falando de formação. Deus, diga, Deus criou o universo. E a terra era sem forma e vazia. Então, quem deu forma? Aí você vai ter que estudar. E a pior coisa que foi feita, formada por eles, foi o ser humano. Ô coisinha. Ô coisinha. Se você pega um cão e você dá de comer para o cão e dá de beber para o cão, eu estava vendo esses dias, o camarada pegou um lobo agressivo e ele cuidou do lobo que estava preso, ele deu de comer. Se você alimenta um cão, ele não esquece de você. Agora, o homem, o ser humano, sem o Espírito de Deus, sem a direção de Deus, o homem é pior do que o bicho, do que o animal. Pior. Pior. E você vê que num processo natural, o homem, o ser humano, ele é autodestrutivo. No processo natural. Ele vai poluir os rios. Ele vai destruir tudo. Faz parte da natureza do homem destruir. E por aí vai. Eu não vou entrar em detalhes. Então, não foi aos anjos que ele entregou o mundo futuro de que falamos. Então, para o bom entendedor, se o mundo futuro não está debaixo da autoridade dos anjos, mas da igreja, e o presente? E o presente? Por isso Jesus diz, meu reino não é
É só você ler a parábola dos lavradores da vinha, lá em Marcos capítulo 12. Aí você vai entender o que o escritor está falando aqui. Esses anjos disseram quando Jesus vem, ele é o herdeiro de tudo. Que como tudo veio existir, ele é o princípio de tudo, e tudo só veio existir porque ele existia, tudo, diga tudo, tinha que ser dele. Mas aí os lavradores disseram, ele é o herdeiro, a gente mata ele e tudo vai continuar conosco. Então vamos continuar aqui. Mas alguém, verso 6, em certo lugar, esse certo lugar, é só você procurar na Bíblia, está lá no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento, alguém disse, está lá, que é um homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Qual era o valor que o homem tinha antes de Jesus? Fala. Nenhum. O próprio Salomão, o carnal, o tarado, o incontinente, incontrolável. Ele fala uma coisa interessante, o Salomão, com toda a sabedoria que Jeová deu para ele, Salomão diz, o que sucede ao porco, resumo, ao animal, é o que sucede também ao homem. Não tem vantagem nenhuma. Quem garante? Está na Bíblia isso. Salomão disse, quem garante? Então não foi dado esse conhecimento para ele. Que o fôlego do homem vai para cima. Então, Salomão, mesmo, não sabia nem para onde ele ia. Não sabia nem para onde ele ia. E em Cristo, diga, em Cristo, nós temos a certeza da vida eterna. Isso não existia no Velho Testamento. Então, lá no Velho Testamento foi dito, que é o homem? O homem não é nada. Que é o homem para que dele você se lembre? O filho do homem para que o visite? O homem não é nada. O homem é uma barata. O homem é um rato. O homem é um inseto. O homem é verme. O homem não é nada. O homem não é nada. Veja o valor que Jesus nos dá. E aí diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Quem é esse homem aqui que ele está falando? Que foi feito um pouco menor do que os anjos. Aí vem a teologia maldita, teologia satânica, e diz, um homem que o escritor aos Hebreus está falando, que foi feito um pouquinho menor do que os anjos, que tinha a glória de Deus, a glória, Adão. Adão, o protótipo quebrado, oh, forma desgraçada e errada. Adão nunca teve a glória do verdadeiro Deus. Nunca. Nunca foi perfeito. E nem vida eterna Adão tinha. Esse pastor é louco. Esse pastor é louco. Gente, está tudo na Bíblia. É só você ler. Quando Adão pecou, está lá em Gênesis. Deixa eu mostrar isso para você rapidinho. Ô, Jesus, a gente fala, pastor Davi, umas 20 vezes. Não adianta. Tem gente que não entra, não penetra. Então,
Adão tinha a glória de Deus. Quando Adão comeu do fruto proibido, que Deus disse não coma, Adão perdeu a glória de Deus e a vida eterna. Adão tinha a vida eterna. Mentira, Adão nunca teve vida eterna. Só existe vida eterna em Jesus. E Adão não estava com Jesus. Quer ver? Gênesis, vai lá, Gênesis. Capítulo 3, verso 22. Está tudo aí. A prova de que Adão não tinha vida eterna. Nunca teve. Nunca teve. Ele tinha longevidade. Longevidade é diferente de eternidade. Porque, diga, longevidade ainda está limitada ao tempo. Na eternidade, não tem fim. Então, se eu digo para você, olhe para mim, você vai viver 1000 anos. 1000 anos. Esses 1000 anos, para você, é como se fosse uma, o quê? Eternidade. 1000, já pensou você viver 1000 anos? É só pensar, eu tenho 53, não aparento, mas tenho 53. Eu tenho 53. Davi, ajuda aí. Se eu fosse viver 1000 anos, quantos anos ainda eu teria? Bugou, né? Que? 947 anos o pastor Richard ainda tem. Ai, meu Deus! Falsa vida eterna. Longevidade. As revelações vão vindo. As revelações vão vindo. Por isso que o Salomão também disse. Parece que alguém estava tentando avisar ele, né? Parece que alguém estava tentando avisar ele. Ó, presta atenção. Um homem pode viver muitos anos, ter muitos anos de vida. Mas, se a sua alma não se fartar do bem, e além disso, ele não tiver um descanso, uma sepultura, um descanso, eu digo a vocês, um aborto foi mais feliz do que ele. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, longevidade é diferente de eternidade. Diga, Adão tinha longevidade. E essa longevidade, ela começou a ser tirada do homem lá em Gênesis, capítulo 6, quando os filhos de Deus começaram a se prostituir com as filhas dos homens. Os anjos começaram a coabitar com as mulheres. Jeová encurtou o tempo de vida do homem a 120 anos. Está na Bíblia. Então, vamos sair daqui do Adão para a gente terminar lá em Hebreus. Presta atenção. Assim que Adão desobedece, peca, cai. Assim que Adão peca, desobedece, Jeová Elohim, Jeová e os anjos que estavam com ele disseram, não é a Trindade. Gente, não é a Trindade. Teologia burra. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é a Trindade. Não é Jesus. Assim que o homem peca, veja Gênesis
3:22. Aí diz, então disse Jeová Elohim, no hebraico, o Senhor e os deuses, Jeová e os deuses. Eis que o homem é como um de nós. O homem agora é como um de nós. De nós. Não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele agora, ele é como um de nós. Conhecendo o bem e o mal. Presta atenção. Ora, pois. Sabe que precisa de uma faculdade para entender isso, cara? Porque os pastores cabeçudos leem e não entendem. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, prove e viva. Ó, prove e viva. O quê? Para que o homem não prove deste fruto e viva eterno. Então, não vamos deixar ele ter acesso a essa árvore, porque se ele provar desse fruto, ele vai viver o quê? Fala. Então, ele não tinha vida eterna. Talvez ele pudesse ter a vida eterna, aí carece-se de um estudo preciso sobre esse fruto, talvez ele pudesse ter a vida eterna se ele provasse desse outro fruto, mas ele não tinha vida eterna. Ele tinha longevidade. Porque a vida eterna, ai Jesus, está lá em João, capítulo 17, verso 3, Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviasse. Então Adão não tinha a vida eterna, porque Adão não conhecia o verdadeiro Deus. Ele tinha longevidade. Volta lá em Hebreus. Para a gente terminar. Esse homem não é Adão. A prova de que esse homem não é Adão está aqui. No verso de número 8. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. O que é esse homem? Vemos, olha o 9. Porém, coroado de glória e de honra, quem? Adão? Adão? Não, aquele o quê? Aquele quem? Que foi feito um pouco menor do que os anjos. Que revelação maravilhosa. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então tem aqui uma revelação que eu preciso passar. Ainda bem que o culto está sendo gravado. Se Deus permitir, eu vou colocar isso na internet. Preste atenção. Quando o escritor aos Hebreus, ele fala de um homem que foi feito, repitam comigo, um pouco. Diga com fé, um pouco. Menor do que os anjos. Quem é esse homem no contexto bíblico? No contexto bíblico, quem é o homem? Eu não ouvi. É Jesus? Tá. Tá bom. Se Jesus, na carne, ele era... É isso que o padre aloprado lá não entendeu. Ele não vai entender porque nunca vai ter. Não vai... É para pessoas... Quando eu falei que Jesus na carne, no corpo, por fora, não era Deus, ele aloprou, não entendeu. Se Jesus
foi feito um pouco menor do que os anjos, em estatura, quem é maior, eu ou o pastor Davi? Não sei, nunca vi. Davi é um pouco maior do que eu. Estatura. O escritor aos Hebreus está falando de estatura, tamanho? Jesus, um pouco, quer dizer que um anjo tem 3 metros de altura e Jesus tinha 1,5 metro, 2 metros? Não, ele está falando do quê? O que significa essa metragem? Um pouco menor do que os anjos. Glória! Glória! Aí entra o que está escrito na palavra. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. E Pedro também diz, a glória do homem é uma, a glória dos animais é outra, a glória das ervas é outra. Então Deus tem a glória maior. Deus está acima de tudo e de todas as... A glória que Deus tem é igual à glória dos anjos? Responde em voz alta. A glória dos anjos é igual à glória dos homens? A glória dos homens é igual à glória dos animais? Jesus, acorda. Se Jesus na carne, em glória, era inferior, um pouco menor do que os dos anjos, qual é a glória que o infeliz do Adão tinha? Mas foi por causa da maçã, pastor Richard. Adão perdeu a glória de Deus porque Adão comeu a maçã. Ah, é? Ah, é? Quer dizer, então, que ele tinha a glória de Deus, comeu uma maçã, perdeu. Então, ele perdeu a glória porque ele pecou? É isso que a teologia diz? Não é? Jesus pecou? Jesus pecou? Sem ter cometido pecado nenhum, ele ainda era, naquele corpo inferior, em glória aos anjos. Então, que glória que Adão tinha? Adão não tinha glória nenhuma. Adão não tinha glória nenhuma. Jesus, sem pecado, tinha uma glória na carne inferior à dos anjos, e um Adão, pelo Adão que pecou, não tinha glória nenhuma. Adão não tinha glória nenhuma. A glória de Adão era animal, terrena, diabólica, era glória de inferior, de anjo, pior. Então, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Então, se você não sabe separar a natureza humana da natureza espiritual, aí é complicado. Se estudar, pegar o nosso estudo, solicita aí o estudo em apostila, em vez de você ficar vendo novela, porcaria que não presta, pega o estudo da apostila lá, análise sistemática da natureza de Deus, de Cristo, e naquele estudo lá, de 4 ou 5 folhas, você vai entender isso que eu estou falando para você. Natureza humana, natureza espiritual. Então esse aqui é Jesus. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Por que Jesus tinha que vir num corpo físico? Por que ele tinha que sentir o que você sente? Por que ele tinha que se aborrecer como você se aborrece? Por quê? Por quê? Por que ele teve que pagar por nós um preço tão alto de sangue? Porque no reino espiritual, a moeda corrente é o sangue. É para Jeová, é para os anjos caídos, para os seres espirituais, na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, qualquer religião, no reino espiritual, a moeda corrente é o sangue, porque o sangue é vida, é a alma. Por isso que as entidades exigem sacrifícios de sangue.
como Jeová exigia sacrifícios de animais com sangue. Então, Jesus não poderia nos comprar se não fosse pelo seu precioso quê? Então, ele pagou para alguém esse preço. Ele pagou para alguém esse preço, para nos comprar. Então, vamos entender o que o escritor aos Hebreus diz. Porque convinha, olha o verso 10, convinha que aquele para quem todas as coisas, e mediante que tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o seu nome aos meus irmãos, cantarei louvores no meio da congregação. Um salmo profético. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui, a mim, aos filhos que Deus me deu. Por quê? Visto como os filhos participam da carne e do quê? Do sangue. Também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele tinha que passar pelo que eu passo. Ele tinha que sofrer o que eu sofro, para ele me comprar. Olhem para mim. Para ele me comprar. Porque o jugo pesado dos anjos estava sobre os homens, por meio da lei. Os anjos estavam cobrando dos homens a perfeição pela lei. Pela lei. Preste atenção. Peço perdão que não seja uma pregação estendida, mas preste atenção. A coisa aconteceu assim. De Adão até Moisés, estava sendo imputado pecado aos homens sem lei. Sem lei. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, 6. É só você ler as cartas de Paulo. Os anjos estavam cobrando e imputando pecado aos homens sem lei. De Adão até Moisés. Que a lei só veio no Monte Sinai. Não roubarás, honra teu pai, tua mãe, não faz isso, se você fizer, você vai morrer. Então, qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? Tá. E o que alimenta o pecado? Não acredito que você não vai falar. Você não respondeu. Eu não acredito nisso. Qual é o salário do pecado? E o que alimenta o pecado? A lei. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E Paulo diz que sem lei não existe pecado. Você peca, você desobedece porque tem uma o quê? Uma lei. E se não tivesse a lei? Você ia pecar? Então você não poderia ser punido. Então, de Adão até Moisés, a humanidade estava sendo condenada à morte sem uma lei. Não tinha uma lei. Por isso que a Bíblia diz que quando a lei veio no Monte Sinai, quando a lei veio, ela agravou mais ainda a situação do homem. Por isso Paulo diz, veio, porém a lei, para que multiplicasse o pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a lei de Moisés, que veio com a intenção de corrigir o homem, foi um efeito reverso. A lei piorou mais ainda a situação do homem. Quem está entendendo? Então é mais ou menos assim. O que os anjos fizeram? Olha para mim. Vou explicar de uma forma mais clara. O que os anjos fizeram? Jeová e Elohim, eles deram a lei para Adão. Adão pecou porque tinha que ter uma lei.
sem lei existe pecado? Então, por que Adão pecou? Porque tinha uma lei. E a lei era o fruto. Aquelas duas árvores que foram plantadas no jardim de Jeová. Está dando para entender? Aquela lei não foi dada para a humanidade. Não prova dessa árvore. Aquela lei foi dada para Adão e Eva. Só que, quando eles desobedeceram a Jeová, Jeová julgou eles completamente errado. Transferiu a desobediência deles para toda a humanidade. Nós herdamos a morte pela desobediência do Adão. Isso é contra a lei. Porque a lei diz, lá em Deuteronômio 24:16, os pais não morrerão pelo pecado, nem os filhos podem morrer pelo pecado. Jeová errou. Jeová errou. Quando ele julgou o homem no jardim do Éden, ele errou na sua ira. Ele transferiu para toda a humanidade a desobediência de Adão e Eva. Então, de Adão e Eva até o Monte Sinai, os anjos estavam imputando pecado no homem sem lei. Injustiça. Então, mais ou menos assim. Presta atenção. Os policiais recebem um telefonema, uma denúncia. Um exemplo. Avenida São Miguel. Tráfico de drogas. Avenida São Miguel, número 5.000. Tem lá tráfico, tem lá bandidos armados até os dentes. Aí a polícia recebe aquela informação. Se prepara para a abordagem. Um exemplo. Aí vai todo mundo para aquela residência. Chega na residência, eles metem o pé na porta. Aí a mulher está com um secador no cabelo. É arma! Pá, 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 pá. Pô, matou todo mundo. E aí, cadê a droga? Não tem droga nenhuma aqui. Vem cá. Qual era o endereço que vocês falaram? Avenida São Miguel, 5.001. Peraí. É 5.000 ou 5.001? A gente entrou no lugar o quê? A gente cometeu o quê? Existem bons policiais e maus policiais. Estou apenas dando um exemplo. E agora? A corregedoria vai vir. Nós vamos ser punidos. Acontece muito disso, né? Nós cometemos um erro. Então, ao invés de assumir o erro, vamos tentar esconder o nosso erro. Então, faz o seguinte. Espalha a droga na casa. Põe a arma na mão do fulano, do ciclano, do beltrano. Porque senão nós vamos ser camuflado. A lei de Moisés fez isso. A lei veio para tentar justificar o erro que os anjos já vinham cometendo desde o jardim do Éden. Só que, ao invés de corrigir, piorou mais ainda a situação do homem. Então, antes, para você entender, antes da lei de Moisés, eles matavam, exterminavam, sem lei. Aí a lei, bom, a gente mata o homem, a gente destrói o homem, a gente acaba com o homem, por quê? Porque o homem é desobediente. Esse homem é assim. O Altíssimo, né? A gente faz isso porque eles são desobedientes. Então, Jesus, já estou terminando, gente. Jesus, para poder me comprar dos anjos, teve que pagar o preço. Ele teve que pagar o preço na sua carne. Jesus foi o único. Diga, Jesus foi o único que conseguiu
Complete a frase. Complete a frase. Palmas para Jesus. Você está pegando. Você está entendendo. Então, aqui é o que o escritor de Hebreus está falando. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é que? Tira a palavra diabo, substitui no grego. Não. 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 Adversário é Satanás. Diabo é a Então, esse diabo que foi aniquilado na cruz é o acusador que me acusava de dia e de noite pela lei. É a lei de Moisés. Para você entender que é a lei, Jesus disse: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. O acusador de vocês é Moisés, em quem vocês esperam e confiam. Diabo é acusador. Então aí vem a falsa graça e diz que não existe mais demônios na terra. Não tem demônio. Jesus aniquilou na cruz todos os demônios. Então quando o camarada manifesta ou incorpora, não é demônio, é psicológico. Eu preciso até dar uma dentro disso. Toma cuidado. Esse negócio de você não querer enxergar o reino espiritual e essa pregação a Jesus aniquilou na cruz o diabo. Não tem mais diabo, não tem mais demônio nenhum. E aí, doenças que são espirituais, você trata como se fossem doenças psicológicas, físicas. Toma cuidado. Tem coisas que são materiais, tem coisas que são o quê? Mas esse diabo que foi aniquilado aqui, no contexto da carta aos Hebreus, não é o príncipe desse mundo, não. Diabo é uma palavra figurativa, que nos evangelhos carece de ser observada com atenção. Jesus disse aos seus discípulos: não vos escolhi vocês em 12, mas um de vocês é um diabo, um acusador. Então, toma cuidado. Não tem mais demônio na terra, não existe mais espírito maligno. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu, aniquilou o diabo. E aí você começa a ter problema psicológico, começa a ter visão, começa a ter vulto, começa a ter pesadelo, e aí o inimigo fala para você: não é espiritual não, é a sua carne, é psicológico. Tem coisas que são físicas, tem coisas que são espirituais, sim. Os demônios existem e estão na terra. Toma cuidado. Tem depressão que é física, tem depressão que é espiritual. Se você não sabe separar o que é físico do que é espiritual, tem perturbação que é física, tem perturbação que é espiritual. É problema psicológico. Eu estou vendo muitos crentes, muitos crentes, muitos discípulos cristãos do mundo, que para camuflarem os seus problemas espirituais, que são espirituais, para camuflarem os seus problemas espirituais, estão se amparando na psicologia. Parapsicologia, psicanálise, psicanálise, né? Então, porque ele não quer enxergar, às vezes, uma coisa que está tão clara diante dele, é espiritual. Mas ele se reveste de uma santidade, se reveste de um relacionamento com Deus tão intenso, que ele diz: isso não pode estar acontecendo comigo ou na minha família. Não é espiritual, é físico. E muitas das vezes é espiritual. É hereditário. Vem dos pais, dos avós. Pessoas que precisam passar por um processo de libertação. Então, fica aqui essa explicação para vocês.
Tem gente vendo vulto. Tem gente vendo gente morta. Tem gente com síndrome de pânico. Tem gente querendo morrer. Tem gente querendo tirar a própria vida e achando que é problema físico, psicológico, só. Muitas das vezes é espiritual. É espiritual. Então, para terminar, agora eu vou terminar a pregação aqui. Por isso que esse texto de Hebreus 2, 14, deve ser associado a Romanos 8, 1 e 2. Então, Jesus aniquilou o que tinha, o império da morte, o acusador, a lei. Lá em Romanos diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, diga glória, diga aleluia, diga a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte, que é a lei de Moisés. E livrar-se, olha o contexto como encaixa. Todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante a nós, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer e pode socorrer os que são tentados e padecem. Diga glória a Deus. Ele pode me socorrer. Jesus sabe, na carne, o que é ser tentado. Olhe para mim. Jesus sabe, na carne, o que é ser desprezado, humilhado, rejeitado. Talvez você esteja sendo rejeitado. Talvez você esteja sendo humilhado no seu trabalho, na sua vida. Você está sofrendo algum problema assim. Entenda, Jesus já passou pela mesma coisa que você está passando. E ele venceu, sem blasfemar, sem amaldiçoar, sem desejar o mal para alguém. Jesus pode te socorrer. Jesus pode te socorrer. Para terminar, Jesus entende você. Ele entende. Que coisa. Ele entende as suas fraquezas. Ele entende os seus sentimentos. Ele entende a sua dor. Porque dor pior do que a sua, ele passou. Desprezo maior do que o seu, que você está passando, ele passou. Ele entende as suas lágrimas. Ele entende quando você de madrugada chora. Ele entende quando você sofre. Ele entende. Porque ele passou coisas piores do que você. Ele pode ajudar você. Então, aonde terminar as suas forças, ele vai vir com a força dele para você poder vencer. E ele vai tirar da santidade dele para colocar em você. Ele é o teu advogado. Ele vai defender você. Nem seu pai, nem sua mãe, ninguém que você mais ama vai defender você como Jesus vai defender você.
vai entender você como Jesus entende você. Porque o ser humano é limitado a enxergar o exterior, mas Jesus consegue ver no mais profundo do teu coração, do teu espírito, da tua alma, as tuas intenções. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Nem você se conhece como Jesus conhece você. Por isso que Jesus é tão misericordioso com você. E quando todo mundo dá as costas para você, pode todo mundo te abandonar. Pode todo mundo se esquecer de você. Pode teu pai hoje desprezar você. Pode tua mãe hoje não querer mais saber de você. Jesus nunca vai deixar você. Porque rejeição maior do que a que você sente, ele sentiu. Então, para terminar a reunião, aquela música que a Karina cantou pelo Espírito de Deus. Se você ficar com ele, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Agora, quem troca Jesus pelo mundo, quem troca Jesus pelas pessoas, sempre vai se decepcionar. Sempre. Mas se você estiver com Jesus, nunca você vai se decepcionar com Jesus. Ele sempre vai estar com você. Até o último dia. Até o último instante. O último minuto. O último segundo da sua vida. Ele vai estar com você. Amém? Guarda isso no seu coração.